a lâmpada arderá continuamente. Esta foi a ordem que os sacerdotes receberam da parte de Deus com a relação ao uso do candelabro no tabernáculo. Deus disse através de Moisés: sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante ao Senhor, continuamente. Levítico 24, versos 4. A primeira parte do capítulo 24 do livro de Levítico traz as recomendações adicionais sobre o candelabro, que era um dos utensílios do tabernáculo, e também sobre pão da preposição. Levítico 24, versos 1 ao 9. E o livro de Êxodo, capítulo 25, versos 23. O candelabro ficava defronte à mesa no santo lugar no tabernáculo. Ele foi feito de um talento de ouro, que equivale a aproximadamente 34 quilos. Na fabricação do candelabro, o ouro foi batido para sugerir uma amendoeira em crescimento. A amendoeira florescia antes de outras árvores no fim do mês de janeiro. Alguns comentaristas sugerem que por isso a amendoeira talvez servisse como um tipo de símbolo da renovação da vida. O candelabro tinha 6 hastes presas num pedestal que dava a seguinte a uma haste central. Essa parte representava o tronco de uma árvore, e dela saíam 3 hastes, como ramos de cada lado. Muito provavelmente, as 3 hastes de cada lado se revelavam até a altura da haste central. Em cada haste havia uma lâmpada, totalizando 7 lâmpadas. Êxodo 25, versos 31. Na literatura bíblica, o número 7 é usado para transmitir o significado de perfeição. As lâmpadas do candelabro ardiam continuamente. As 7 lâmpadas do candelabro deviam ser conservadas continuamente e acesas. Para isso, elas tinham que ser abastecidas de azeite puro de oliveira batido. Êxodo, capítulo 27, versos 20. Se as lâmpadas do candelabro se apagassem, o santo lugar no tabernáculo ficaria completamente no escuro. Era a função dos sacerdotes garantir que as lâmpadas fossem conservadas sempre e acesas. Levítico 24, versos 4. E Êxodo, capítulo 27, versos 21. Alguns estudiosos consideram uma visão do profeta Zacarias para sugerir que, em certo sentido, o candelabro servia como uma figura de Israel, que deveria ser uma luz para as nações, conforme o propósito de Deus. Zacarias 4. Mas, sem dúvida, o candelabro, assim como os demais itens do tabernáculo e seus cerimoniais, apontava diretamente para Cristo e sua obra. O Novo Testamento revela que Jesus Cristo é a verdadeiramente quem cumpre o propósito de ser luz para as nações. Lucas 2, versos 32. O próprio Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Consequentemente, por sua íntima associação e dependência de Cristo, o cristão também é identificado como um instrumento pela qual a luz da salvação de Cristo brilha ao mundo para a glória de Deus Pai. Livro de Mateus, capítulo 5, versos 16. E por isso que no livro do Apocalipse, as 7 lâmpadas que ardem continuamente no candelabro de ouro simbolizam as igrejas na sua função de trazer luz e testemunho a esse mundo.
livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 12. Além do mais, é o próprio Cristo quem anda no meio dos candeeiros. Isso significa que, da mesma forma que a nuvem da glória de Deus descia para habitar no tabernáculo, Cristo habita com sua igreja, sendo seu Senhor e pastor. Apocalipse, capítulo 1, versos 13. Assim, alguns comentaristas veem na ordem de que a lâmpada arderá continuamente, algo que também se aplica em certa medida à vida da igreja. Como o candeeiro, cujas lâmpadas propagam a luz do Evangelho, o brilho da igreja jamais será cessada. Amém? Eu sou Asmi Macedo e o tema de hoje foi: a lâmpada arderá continuamente e não se apagará.